pondo aqui para gravar e vamos lá. Bom, espero que com o Guilherme, então, vocês tenham visto a parte de criação de bancos, né? Que é o Create Database e tenha feito algumas coisas. Uma pergunta para vocês: ele chegou a ensinar para vocês como criar um banco pela interface? Ou fui eu que ensinei isso para vocês no Banco 1? Eu não me lembro. Acho que em Banco 1 a gente chegou a trabalhar prático, né? A gente só trabalhou teórico. Eu sempre usei portátil. Não, sem problema. Se usar, pode usar o portátil, não tem problema nenhum. Se tiver dúvida, quando eu estiver trabalhando em um ou em outro, vocês falam aí, ó, professor, me mostra como faz lá no portátil. Professor, me mostra como faz lá lá na versão, né, no Postgre 4. Aí eu abro aqui, mostro, a gente faz rapidinho o procedimento para tirar a dúvida. Mas podem usar o que vocês acharem melhor, tá? Bom, eu acho que o Guilherme deve ter ensinado para vocês o Create Database por código, né? E algumas coisas via código. Por exemplo, o Create Table, os Selects, né? E assim por diante. Eu vou usar esse começo da aula para ensinar vocês a usarem a IDE para criar tanto o banco de dados quanto as tabelas. E para quem já saber, serve como uma revisão, tá? Até para a gente não perder muito tempo codificando essa parte, que eu acredito que já tenha sido bem trabalhado com vocês. E chegar logo no que interessa para a gente, que são os selects, subselects e joins, tá? Então aqui, nessa interface, só lembrando, se alguém tiver alguma dúvida, aciona o microfone aí e fala que como eu não vou estar olhando o chat aqui, aí eu não consigo ver a dúvida, tá? Então vamos lá. Uma vez nessa tela aqui, ó, para criar uma base de dados, você vem aqui no Database, clica com o botão direito, vai em Create Database. Bem tranquilo, então, botão direito dentro de Database, Create Database. Nessa tela aqui, a gente vai definir o nome do nosso banco. Então, eu vou colocar o nome Banco DB ADV, de avançado. Advanced, né? De avançado. Então, esse vai ser o banco que a gente vai usar para trabalhar na aula de banco aqui, tá? Vou clicar aqui em Save e ele automaticamente já criou o nosso banco. Né? Então, vocês viram que ao invés de usar o código lá Create, Database e aí pôr o nome, eu fiz somente clicando. Não sei se vocês já tinham trabalhado assim, mas é uma forma de fazer. Uma vez aqui dentro, né, você vai expandir essas opções, vai aqui na opção esquema, depois a gente vai trabalhar as outras e entender o que elas fazem. Mas por hora, vamos se preocupar aqui com o esquema. E uma vez dentro de esquema, você vai ter aqui tabelas. Se você for tentar expandir, não vai ter nada aqui dentro de tabelas. Então, que a gente vai criar a nossa primeira tabela. É o mesmo esquemático para criar o banco de dados. Botão direito, Create Table. Aqui, então, você define algumas coisas nessa tela que são interessantes, tá? Então, ao invés de estar usando aquela codificação lá que o Guilherme já mostrou, Create Table, aí o nome da tabela, aí abre parênteses, nome do campo, tipo do campo, chave e assim por diante, eu estou mostrando para vocês como cria de uma forma mais rápida uma tabela, tá? Para quem já conhece, tranquilo. Para quem ainda não tinha visto, fica aqui, né, como um, um reforço para quem já conhece, e para quem não conhece, fica como um conteúdo novo, tá? Nessa tela aqui, então, geral, né, no caso, como o meu está em inglês, mas aqui seria o geral, se o de vocês estiver em português, você vai definir o nome da tabela. Então, eu vou colocar aqui, eu vou criar uma tabela padrão só para a gente trabalhar os conceitos que eu quero demonstrar aqui para vocês, tá? E aí no decorrer das aulas eu entrego para vocês um banco mais bem elaborado mesmo, backup do banco, para a gente trabalhar os selects. Aqui fica só de revisão mesmo. Então eu vou criar uma tabela chamada pessoa, tá? E vou salvar. Se eu já vier aqui salvar, uma coisa que é importante vocês prestarem atenção
Essa tabela, ó, eu vou salvar. Quem estiver replicando não precisa replicar. Isso, tá? Espera. Essa tabela aqui, ó, ela fica sem coluna nenhuma. Então não adianta, eu vou ter uma tabela sem nada, né? Sem nenhum campo. Então, se eu vier aqui selecionar a pessoa e vir aqui em cima no SQL, olha só, ele vai demonstrar como ficaria o SQL para criar essa tabela, né? O Postgre adiciona algumas coisas a mais, como por exemplo, public.pessoa, mas se vocês se lembram que se a gente retirasse esse public aqui, colocasse create table pessoa, abrir e fechar parênteses, ele já criaria uma tabela. Só que ele criou a tabela sem nada, sem chave primária, sem campo nenhum. Então, quando eu for criar a tabela, vier aqui create table, eu não posso esquecer de, na mesma tela, ainda adicionar os campos. Se caso você se esquecer e criar a tabela sem campos, você pode clicar aqui em cima também, dessa tabela aqui, ó, que foi criada, e vir em propriedades, que você volta naquela mesma tela. Tá? Então não precisa se desesperar, caso esquecer de colocar algum campo ou algum dado, você pode vir aqui em propriedades e mexer nessa tabela. Tá? Então, uma vez que você definiu os nomes, o nome da tabela, você passa aqui para a aba do lado, que a gente vai definir os campos que vai ter, ou seja, as colunas que a minha tabela vai ter. Tá? A princípio não tem nada aqui, né? Vai vir essa tela assim limpa. Se eu clicar aqui nesse mais, vai me abrir um campo, tá? E aqui esse campo eu vou definir algumas coisas para ele, como por exemplo o código, que vai ser a minha chave primária. Então aqui eu vou definir o nome do campo e aqui eu vou selecionar um tipo, tá? O Postgre tem muitos tipos, então fica ruim de ficar girando aqui, né, as opções para encontrar. Então você começa a digitar aqui, a própria caixinha aqui, o Combo Box filtra. Então o tipo que eu vou usar para código, que eu normalmente uso, é autoincremento, ou seja, é aquele tipo inteiro que conforme eu for inserindo dados, ele sozinho se auto-incrementa. Esse tipo no Postgre é chamado de serial, tá? Então você começa a digitar, ó, deixa eu apagar novamente, ó, fica essa caixinha aqui, você começa a digitar, ó, e seleciona o serial. Esse tipo aqui, então, ele é autoincremento, ele é um inteiro de autoincremento. À medida que eu for inserindo dados aqui, ele vai ir autoincrementando esse campo. O que isso quer dizer? Que eu não preciso me preocupar em preencher ele. O primeiro registro vai ser código 1, na hora que eu inserir o segundo, automaticamente ele se transforma no código 2 e assim por diante. Outra coisa que eu vou definir aqui é se ele é ou não a chave primária. No caso, o código meu vai ser uma chave primária. E se ele pode ou não ser nulo. No caso, eu também não vou querer que ele seja nulo. Então, ele vai ser chave primária e não nulo. Defini o primeiro campo. Então, veja só. Está criado aqui o nosso primeiro campo. Se eu clicar em salvar, ele vai inserir um único campo. Não é isso que eu quero. Eu quero definir para essa tabela pessoa um nome, sexo e idade, além do código. Então, eu vou inserir outra coluna. Eu pego aqui, clico nesse mais. Se eu inserir outra coluna, eu vou colocar aqui então o nome, né, dessa coluna. No caso, nome da pessoa. E aqui é um caractere variante. Então você coloca var char. Pode começar a digitar se quiser. Aí você vai definir se você quer este ou este. Qual que é a diferença? Esse daqui você tem um caractere variante, esse daqui você define vários. Se eu selecionar esse, ou se eu selecionar esse, como aqui abre o tamanho que eu quero, tanto faz qual eu selecionar. Eu gosto de trabalhar com esse daqui. Aí eu coloco aqui quantos caracteres eu quero que o nome tenha. Meu nome vai ter 100 caracteres. Ah, terminou? Não, eu quero outros campos. Eu vou deixar ele só como não podendo ser nulo. Então, na hora de fazer o insert, é obrigatório inserir o nome. Chave primária a gente já decidiu e a gente já viu lá na teoria que a chave primária ela é única
né, dentro de uma tabela. Então, o código vai ser a nossa única chave primária. Agora vamos colocar aqui idade, certo? E vai ser do tipo inteiro. Então é só começar a digitar um integer, né? Que é o nosso tipo inteiro aqui dentro do banco de dados, né? Do PostGRI. Vou colocar também que não pode ser nulo. Você pode deixar para ser nulo ou não, você que sabe. Esse daqui eu vou deixar assim, só por exemplo. E por fim, o sexo. Aqui eu vou colocar somente um char. Ou seja, o que é um char? Ele não tem uma quantidade de caracteres, ele é uma letra. Então vai ser M para masculino, F para feminino. Pronto. Oh, beleza, acabei de criar aqui então a estrutura da tabela com todos os campos que eu preciso. Aí eu clico aqui em salvar. Perceba que aqui, ó, o meu SQL aqui em cima está selecionado pessoa e SQL aqui. Ele já trouxe os códigos, ó, ele já fez a alteração. Então toda aquela parte codificada que vocês trabalhavam com o Guilherme, eu gerei aqui, né? Esquecendo essa parte aqui que eu estou selecionando, se você for prestar atenção, tudo que está aqui dentro, ó, é o que eu usaria, né, na hora de criar a tabela. A mesma coisa aqui, ó. Tudo que estaria aqui é o que eu uso para criar a tabela. Aqui também e aqui para criar a chave primária. Então tá aqui todos os códigos que vocês usavam para criar uma tabela. Como agora a gente vai se preocupar em trabalhar banco avançado, eu estou passando isso de uma forma mais rápida para vocês fazer. É uma pergunta. Isso daqui já tinha sido passado para vocês ou não? Vocês já tinham criado tabelas desse jeito? Ou alguém já conhecia? E aí, galera? Não? Vocês querem que revisa algum ponto com vocês? Querem que cria outra tabela? O que vocês acham aqui? Quer que faz de novo? Você acha mais fácil do outro jeito? Ah, para mim, para essa matéria, se você fizer do outro jeito ou assim, para mim não vai interessar. Essa parte de criar tabela, eu não vou avaliar, tá? Eu vou avaliar o que vem depois. Eu estou só relembrando aqui e tentando mostrar uma outra forma de criar. O Gabriel está pedindo para fazer de novo. Eu vou criar então uma nova tabela aqui para gente para mostrar tudo de novo, tá? Então aumentar o tamanho da letra. Eu vou tentar aqui aumentar, tá? Eu não sei se o PostGrid dá essa opção, mas como ele está trabalhando no navegador, vamos ver. Ah, aqui, ó, eu consigo dar zoom. Aí, ó, bacana. Sim, fica bom para vocês? O que vocês acham? Tranquilo, ó? Responde aí, eu vou dar uma olhar aqui o chat agora. Dá uma olhada aí e me fala. Aí, beleza. Então, ó, seguindo o pedido aqui do Gabriel, eu vou repetir o processo e vou criar uma nova tabela chamada cidade, só com dois campos, o ID e o nome da cidade, tá? O ID é o nome da cidade e o estado. E aí, só para refazer de novo os passos, para quem não pegou, conseguir pegar, tá? Mas essa parte de criar tabela, só lembrando, não é o foco da nossa disciplina, tá? Eu estou só mostrando uma forma diferente, que para mim é mais rápida de criar do que ficar codificando. Mas se você falar, professor, não vou usar isso, eu vou usar por código ou por qualquer outra forma, para mim na disciplina, tudo bem, não interessa. Tá? Mas eu vou mostrar aqui novamente, então, para vocês. Então, voltando aqui, ó, deixa eu expandir um pouco mais aqui. Ó, criamos a tabela pessoa, né? Com todas as colunas, né? Já aqui. As colunas não foram atualizadas, né? Porque eu tenho que dar um refresh aqui na página. Deixa eu recarregar, que ele recarrega aqui. Vai demorar um pouquinho. Tá aqui, ó. Agora eu tenho todos os campos que eu tinha criado aqui. Bom, então vamos lá. Gabriel, presta atenção aqui. Se tiver dúvida, você pode me interromper, pode ligar aí o microfone e falar comigo, que a gente tira a dúvida.
Para criar então uma tabela por esse método que eu estou usando. Quando eu digo por esse método, é diferente de você ir lá abrir, né, o SQL e digitar, né? Acredito que a forma como vocês criavam tabela era tipo create, cadê carry to? Vocês vinham aqui e colocavam, né? Create table, aí estado. Essa é a forma que provavelmente foi ensinado para vocês. E aí aqui dentro colocava toda a codificação, né? Por exemplo, ID, integer, aí poderia escrever aqui primary key e assim vai, né? Percebam que eu estou fazendo, eu estou querendo mostrar uma forma diferente. Isso daqui eu acho que o Guilherme deve ter trabalhado muito com vocês. Então eu vou criar dessa outra forma novamente. Então vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, com o meu banco de dados criado, né? Eu venho aqui em Tables, aqui embaixo, ó, expando esquemas, expando Public, venho aqui em Tables, clico com o botão direito, vou em Create Table. Ele vai abrir essa tela aqui para mim. Nessa tela eu preciso definir o nome da minha tabela. Eu falei para vocês que ia criar uma tabela estado. Aliás, cidade, né? Cidade. Beleza. Não posso salvar ainda, ou eu posso, se eu salvar, depois eu edito, como eu mostrei anteriormente. Mas depois que você decide cidade, você vem aqui em colunas e você vai adicionar as colunas que você quer. Você clica aqui no mais, vai aparecer um campo aqui. Você clica aqui dentro e preenche, por exemplo, o código da minha tabela cidade. Qual que é o tipo que eu quero? O código, ou eu uso integer ou eu uso autoincremento, que é um inteiro que se insere sozinho. Eu não preciso de ficar preenchendo toda vez que eu for inserir um registro. Então, se você for usar integer, você coloca aqui, né, o que você quer, ou se você quiser usar um campo autoincremento, você coloca serial, que é um inteiro que se autocompleta. E aqui você define se esse campo pode ou não ser nulo e se ele vai ser uma chave primária. Tá? Eu normalmente defino os dois para uma chave primária, que é o que eu quero. Ah, eu quero outro campo. Agora eu quero o campo nome do estado. Então, está aqui, nome. E agora eu quero que ele seja um caractere variante, né? Um char, uma string. Então eu vou começar a digitar aqui var char, que é o tipo que a gente usa. Aí já vai aparecer aqui, ó, caractere variante. Vou clicar nele e colocar quantas letras eu quero. 100. Defino se eu quero ou não que ele seja nulo. Chave primária ele não vai poder ser porque eu já tenho aqui, né? Uma. Tranquilo até aqui, né? Ainda não quero só isso. Eu Professor, você está gravando a aula? estou gravando. Beleza. Vou ver se eu já consigo postar hoje ou amanhã cedo, tá? Aí eu aviso no grupo, beleza? Ó, e aqui eu vou adicionar a sigla, tá? Que a sigla vai ser um caractere. Ah, mas o caractere é uma letra só, igual eu falei anteriormente. Então eu vou usar esse. Aliás, tanto esse quanto esse vai deixar eu pôr uma letra só. Então a sigla eu vou ter que pôr também varchar. Por caractere variante, a sigla é 2 letras. Pessoal, feito isso, eu tenho todos os campos que eu quero, todos os tipos que eu quero, a chave definida, eu clico em salvar e ele me gera a tabela que eu queria, tá? Se eu quiser ver o código que foi gerado, eu clico aqui em SQL e ele me mostra o código. Ah, professor, não quero fazer dessa forma as tabelas da aula. Não tem problema, você vai clicar aqui, criar um script, pode criar da forma como o Guilherme já ensinou. Na verdade, nessa aula aqui, a gente vai criar poucas tabelas. A maioria das tabelas eu já vou dar pronta para vocês, tá? É mais para lembrá-los aqui de algumas coisas. Com isso daqui tá tranquilo? Gabriel, você conseguiu entender? De boa? Bom, acho que sim, né? Então, acredito que a partir daqui
vocês devem ter visto os insert. Vou inserir dados aqui, tá? O microfone aí de alguém tá ligado aí. Ó, eu vou clicar aqui então na minha tabelas e vou criar um script aqui, ó. Pode ser um carry tool, dá na mesma, ele é um script. Só como eu estou criando na tabela, o PostGRE entende que eu quero fazer uma busca nessa tabela, tá? Bom, de toda forma, o que eu vou fazer? Eu quero inserir dentro da tabela cidade alguns dados. Vocês se lembram que era assim, né? Que eu fazia a inserção. Insert, into, e aí, galera, era o que aqui, né? Nome da tabela, cidade, colocava aqui dentro os campos que eu queria inserir, correto? Então, a minha tabela cidade, ela tem as colunas código, separo eles por vírgula, né? Nome, separo por vírgula de novo, sigla. E aí que eu colocava values, certo? E fazia a inserção. Então, por exemplo, o código, como ele é autoincremento, eu não preciso de inserir. Por isso que eu defini ele como serial lá. Eu posso deixar ele sem, que não vai dar pau, por mais que ele seja not null. Ele vai ser inserido, por ele ser serial. Então eu vou omitir, vou colocar só o nome e o sigla. O nome da minha cidade. O nome da minha cidade pode ser Jales, por exemplo. Como é um caractere variante, eu tenho que pôr entre aspas simples. Aqui um erro que pode ser cometido com muita facilidade é colocar aspas duplas por causa do costume que vem lá da linguagem C e do Java. Só que aqui no banco de dados isso vai dar erro, tá, galera? E o ruim do banco de dados é que ele não dá as mensagens de erro muito claras, né? PostGRE não te dá umas mensagens muito claras de erro. Então lembre-se que aqui, quando eu quero simbolizar uma string, né, eu vou usar aspas simples. E aqui a sigla, né, no caso do estado, aliás, da cidade, né, era para ser uma sigla, que vai ser a sigla do estado dela, vai ser SP. Então vou colocar aqui SP. Coloco ponto e vírgula e executo. Ó, foi inserido com sucesso. Então, se eu fizer um select, né, asterisco from cidade, ele tem que me devolver, né, o que foi inserido, no caso Jales, São Paulo. Tá aqui, ó. Eu acredito que o Guilherme tenha trabalhado essa parte exatamente desse jeito com vocês, né, por codificação. Tô correto? É. Eu vou mostrar. Para a gente fazer buscas nas tabelas, sempre vai ser por código. O que a gente vai mudar aqui é a forma como inserir. Eu quero mostrar para vocês um outro jeito, tá? De fazer inserção. Se vocês vierem aqui, ó, na cidade aqui, ó, ou de inserir ou de alterar algum dado, tá? Clicar aqui com o botão direito e vir aqui, ó, em View Edit Data, clicar em All Rows, ou, né, se tiver em português aí, você vai em editar dados, você vai clicar aqui, ele vai trazer para você, ó, aqui, ó, todas as informações, ó, que tem lá. Então ele faz esse select. Só que ele me deixa eu alterar algumas coisas. Por exemplo, eu vim aqui, ó, como aqui é chave primária, eu não vou poder alterar, mas eu vim aqui trocar Jales por Jales, maiúsculo. Então, ok, ó, ficou maiúsculo. Se eu quisesse trocar o SP por outra sigla, eu também poderia. Eu só dou 2 cliques aqui dentro. Então, ao invés de fazer lá o alter table, que vocês já viram, dá para fazer por aqui também, tá? Ou update, né? Provavelmente o Guilherme mostrou o update. O alter table a gente usa para mudar a estrutura da tabela. Mas só lembrando aqui, tá? Então, se eu vier aqui agora, né? Coloquei aqui o alter table, não preciso salvar nem nada, ele já faz a troca, né? Ó, deixa eu mudar aqui de novo para Jales, dá ok. Deixa eu só me lembrar onde é que dava o save aqui.
Edit, execute, refresh. Eu não lembro nesse daqui, nesse PostgreSQL, onde é que era que salvava os dados. Deixa eu me lembrar aqui. Copia. Save Data Changes. Aqui, ó. Se eu vier aqui, ó, ele salva e agora o Jales fica maiúsculo. Então, se eu voltar aqui no meu select, ó, tá o Jales minúsculo. Se eu vier aqui e executar novamente, ó, o Jales ficou maiúsculo. Então, eu consegui editar. Dessa parte aqui, alguma dúvida? Lembrando que, se você quiser fazer inserção de dados assim, ou dessa outra forma que eu mostrei para vocês, vindo aqui, ó, colocando view, edit data, all rows. Se eu quiser vir aqui, ó, e colocar mais uma informação aqui, ó, eu posso, por exemplo, Urânia. Dou um OK, ó. Coloco aqui, sei lá, ST de novo, dou outro OK. Venho aqui, salvo, ó, eu estou inserindo dados também. Então, se vocês quiserem fazer desse jeito que eu acabei de mostrar, ou desse jeito aqui, ó, por insert into, também tanto faz, tá? E lembrando, ó, que dá certo, vocês vão ver que tá aqui, ó, o Urânia aqui, tá? Então, tranquilo com isso, galera, de boa. Vocês escolhem o que vocês querem usar aqui, desde que vocês saibam inserir, para mim, tranquilo, tá? Quanto a esses códigos aqui, alguma dúvida quanto a essa parte? Acho que não, né? Então, vamos lá. O alterar e o remover, eu não vou estar passando aqui, porque eu acho que vocês já devem saber também. Ou vocês querem que revisa o update e o delete? Precisa revisar, galera? Update? Tá, então vamos lá. Já aproveito e faço os dois. Bom, o update aqui vai ser o seguinte. Deixa eu fechar um pouco dessas abas aqui, para não ficar... Epa, pera aí. Para não ficar ruim de... sacola, não é no save, é no remove panel, don't save. Remove panel. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui algumas dessas tabelas. Como tá com zoom, fica ruim de mexer. Agora eu vou fazer aqui um novo query, tá? E aqui dentro, então, eu vou fazer um select, asterisco from cidade, certo? Por um ponto e vírgula, e vamos executar lá para mostrar os dados. Então tá aqui, tá? O update, galera, era o que eu usava para mim alterar os dados de dentro de uma tabela, né? Então, por exemplo, eu já tenho aqui Urânia e São Paulo. Por algum motivo eu inseri sem querer Urânia e era, por exemplo, Fernandópolis. E aí eu agora já criei o registro dentro do banco e eu preciso mudar isso. Só que eu não posso, por algum motivo, excluir essa linha. Eu só quero alterar o Urânia. Então, como é que eu vou fazer isso? Você vai usar o que a gente chama de update. O update, é a seguinte sintaxe. Update. Vai colocar o nome da tabela, cidade, a palavra set, tá? E aqui dentro você vai colocar os campos que você quer trocar, tá? Então, entre parênteses, tá? Então, você vai usar... só um segundo aqui, galera. Deixa eu ver aqui o negócio. Aqui, pronto. Era só um esquema aqui na minha cadeira. Bom, aí você vai usar aqui dentro a seguinte, entre parênteses, os campos que você quer trocar. Então, aliás, perdão, não precisa inclusive de parênteses, né? Estou aqui, você vai usar o nome do campo, na verdade. Então, por exemplo, eu quero trocar um nome, né? Esse nome aqui eu vou colocar um igual e vou colocar entre aspas simples, né? Porque é uma cadeia de caractere o que eu quero. Então, em vez de Urânia, eu quero Fernandópolis. Posso pôr acento, tá? Não vai dar pau, Fernandópolis. Tá?
Ah, eu quero mudar a sigla. Não, não quero mudar a sigla, eu só quero mudar isso. Ah, então beleza. Então eu vou colocar somente isso. E aqui eu vou ter que usar uma condição, porque eu tenho que falar em que registro que eu quero mudar. E qual é a condição então que eu uso? É o código, que é a minha chave primária, que eu sei que é o tipo de registro, que nunca vai mudar e que ele é único. Então eu vou usar uma cláusula de condição chamada where, que vocês já devem conhecer, e vou colocar aqui, né, o nome do campo onde o código for 2. Então, o que, que eu estou querendo dizer aqui? Ó? Eu vou dar um update, ou seja, eu vou atualizar a tabela cidade no campo nome para Fernandópolis, onde o código, né, o campo código foi igual a 2. Então, isso quer dizer que na hora que eu executar esse código, esse Urânia vai passar a ser Fernandópolis. O estado eu não mudei, porque é São Paulo mesmo. Se eu quisesse mudar, eu ia continuar aqui, né? Eu ia colocar uma vírgula, no campo, por exemplo, sigla, um igual, entre aspas, simples, e colocar, sei lá, fazer aqui um teste aqui diferente, vai. MG, e vamos, em vez de Fernandópolis, a gente coloca Iturama, por exemplo, né? Então agora eu vou estar mudando os dois, tá? Se eu fizer isso e executar, ó, feito com sucesso. Se eu chamar aqui tudo de novo, olha lá, agora virou, o código 2 virou Iturama, Minas Gerais. Tranquilo com o update? Deu para lembrar aí? É isso aí. E o delete, galera, não é diferente, só que o delete é mais simples, né? Se eu for excluir esse campo aí, Iturama, eu vou vir aqui, ó, delete, só passando aqui rapidinho, from cidade, where, condição, código, seja igual, aí eu falo que eu quero excluir o código 2, ponto e vírgula, seleciono, executo, e agora na hora que eu dou o select, já não existe mais. Lembrando que essa condição aqui não precisa ser necessariamente a chave primária, tá? Eu poderia usar o nome, eu poderia usar a sigla, aí depende, só que aí eu tenho que tomar alguns cuidados, né? O Guilherme deve ter passado para vocês que, por exemplo, se você fizesse uma alteração com o nome, deixa eu mostrar aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. Deixa eu inserir mais alguns dados aqui, por exemplo, ó, insert into cidade. Aí eu vou colocar aqui, mostrar de uma forma prática o que eu quero dizer. Nome, sigla, value. Aí eu vou colocar aqui dentro, então, entre aspas, simples. Vamos colocar Fernandópolis de novo. Fernandópolis. E aqui, uma vírgula, de novo, aspas, simples, agora a sigla. A sigla, então, é ST. Deixa eu executar aqui para ver se vai rodar certinho o código, se não tem nenhum erro. Values, faltou o S, né? Values. Agora foi. Aí então, se eu der aqui o select, foi, deixa eu ver, foi. Só que agora, ó, por ser serial, esse daqui, ele pula o 2, porque já foi um índice usado. Só tem esse problema aqui. Mas isso não é... Na programação, quando a gente for usar banco, não vai influenciar muito. Deixa eu inserir mais uns 2 ou 3 registros aqui. Deixa eu copiar e colar esse código aqui. E agora aqui eu vou mudar aqui, tipo, para... Vou colocar Urânia. Vou colocar aqui de novo, né? Iturama. Só que aqui eu vou mudar para MG. MG. E vamos colocar aqui Votuporanga. Votuporanga. Então aqui, se eu executar esses 3 aqui, e agora fazer o select, eu tenho todos esses dados aqui, né? Então tá aqui, né? Iturama com MG e tal. O que eu quero mostrar aqui do update é o seguinte.
Se eu montar o update sem usar como é que chama? A chave primária como condição, eu corro o risco de acontecer isso. Ó. Presta atenção. Update, cidade, set. Então, por exemplo, eu quero mudar o nome da cidade para, sei lá, para São José do Rio Preto. Então, São José do Rio Preto, por exemplo. Aí eu só quero mudar o nome da cidade e eu, por algum motivo, decido usar como condição do where a sigla, onde a sigla seja igual a SP. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Tudo que tiver a sigla SP vai mudar para São José do Rio Preto. Quer ver? Então tem que tomar cuidado com isso. Foi, ó, não dá erro. Só que na hora que eu fizesse select, ó, tudo São José do Rio Preto. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Escolher a opção correta de acordo com o que você precisa. Era isso que eu queria dizer. Alguma dúvida aqui, galera? De boa? Contra esses três aqui, tranquilo, né? Acho que não. É o básico do básico, né? Só para relembrar. Aí provavelmente depois disso, o Guilherme deve ter entrado com vocês na parte de codificação, certo? Na parte de selects. Que aí só relembrando, o primeiro select que eu passei para vocês foi esse daqui, né? Deixa eu só executar. Deixa eu só remover aqui esses dados aqui, que ficou uma tabela muito bagunçada. Pera aí. Vou fazer aqui bem rapidamente, só para conseguir trabalhar o outro exemplo com vocês. Então, eu vim aqui. Como é que eu fazia para eliminar aqui nesse PostGrid? Deixa eu ver. Clear. Eu não vou me lembrar, hein? Tá aqui. Delete. Opa, Iturama eu vou deixar. Vou tirar esse. Vou tirar tudo. Vou deixar só um São José do Rio Preto. É o saco. Eu vou fazer assim, é melhor. Esse. Tira esse. Isso. É que é meio chato de mexer, galera. Isso. E vou dar um update. Pronto, deixei esses dois. Iturama e São José do Rio Preto. Agora vamos voltar para cá. Iturama, então, não vou pôr. Eu vou adicionar de novo esses dados que está aqui, só para a gente ter informações na tabela, tá? Então, aqui, ó, o primeiro select, como eu estava falando, é esse, né? Só relembrando o que ele faz, como a gente vai entrar em inner join, é bom fazer essa revisão. Quando eu uso o asterisco aqui, o que quer dizer isso? Que eu estou puxando todas as informações da tabela cidade. Então tá vindo aqui para mim todos os códigos, todos os nomes e todas as siglas que estão dentro da tabela cidade. Vamos supor que por algum motivo eu não queira o código. Por exemplo, eu só quero o nome e a sigla. Eu tenho que trocar esse asterisco pelo nome do campo que eu quero. Então, nome, vírgula, sigla. Se eu fizer isso e executar, o que eu vou ter então? Somente esses dois campos. Por algum motivo eu só quero o nome, então eu coloco só nome aqui, né? Opa. E executo, então só vem o nome. Quanto a isso, eu acho que tranquilo, né? Todos vocês devem se lembrar como é que funciona. Na sequência, tinha provavelmente as condições, né? Eu vou voltar aqui com o asterisco, que isso daqui eu acredito que vocês já devam saber. Se não souber, por favor, se manifesta aí e me fala, para mim comentar mais a respeito, tá? Então, aqui na sequência, provavelmente foi passado para vocês
as condições. O que são essas condições? São cláusulas, como se fosse um if, um else, um where, só que trabalha um pouquinho diferente que na programação, que faz com que retorne um dado específico. Então, o meu select retorne um dado específico. Então, por exemplo, se eu quiser trazer todos os dados onde o código da minha tabela seja 7, então eu vou usar select asterisco from cidade, where o campo código seja igual a 7. Como é um inteiro o campo código, eu não preciso pôr aspas simples, tá? Se eu selecionar agora, vocês vão ver que vai ficar somente o registro 3. Tá aqui, ó. Certo? Então esse where serve para filtrar. Ah, professor, mas eu não quero usar, por exemplo, o where. Deixa eu executar só isso que eu selecionei. Eu não quero usar com código. Ah, eu vou usar com sigla. Então, se eu usar com sigla, a sigla ela é do tipo caractere, então vou ter que trocar aqui por aspas simples, né? E colocar a sigla. Se eu usar SP, o que vai acontecer? Ele vai trazer todos os campos da tabela cidade, onde a sigla for SP, ou seja, do registro 2 para baixo, ele vai trazer. Então, tá aqui, certo? Se eu quiser adicionar aqui um filtro um pouco melhor, não trazer tudo, eu só colocar o nome aqui. Quanto a esse tipo de select aqui, tá tranquilo, galera? Vocês se lembram bem dessa parte aqui? Ah, professor, como faz para abrir a parte para digitar o código? Deixa eu ver aqui. Vai lá onde está Carry To. Não entendi, Amanda. A parte para digitar o código você fala para editar, que eu mostrei. Se quiser ligar o microfone aqui e falar. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui então. Ó, você vem aqui, ó, na sua tabela que você quer, que é essa daqui. Clica com o botão direito. Vai. Ou você, se você quer mudar o código, você pode vir aqui, View Edit Data, e aqui deixa você mudar o código, tá? Era isso que você queria? Como faz para abrir a parte para digitar o código? Se você aí aqui você pode clicar aqui, ó, e adicionar novos registros. Então, por exemplo, eu quero adicionar aqui a cidade de, sei lá, vou pôr aqui Aspásia, cidade grande. Dou OK, coloco aqui SP, dou OK, salvo e Aspásia agora faz parte. Era isso que você queria saber? Ah, achou? Não, então beleza. Era a parte que a Giovanni falou mesmo. Ah, tranquilo. Então tranquilo. Deve ser a parte que vem aqui, né? Carry to. E aí você vem aqui na onde codifica, né? Ah, então beleza. Deixa eu remover esse painel. Deixa eu remover esse painel. Remover esse painel e voltar aqui. Então aqui tá tranquilo, galera, com essa parte aqui, dessa codificação aqui? Deixa eu voltar aqui para asterisco que a gente vê tudo, né? Se tiver tranquilo, eu vou seguindo. Eu posso também usar aqui cláusulas de condição conjugadas, tá? O que seria isso? Mais de uma. Eu estou falando aqui que eu vou selecionar todas as informações da tabela cidade, onde a sigla seja igual a São Paulo, e eu posso querer adicionar mais condições. Então, eu vou usar um AND. Além da sigla São Paulo, eu quero que, por exemplo, o nome seja igual a, por exemplo, urânio. Se eu fazer isso, agora eu aumentei. Além da sigla São Paulo, eu ainda tenho como um end aqui um E, como lá no if else. Então eu tenho que ter essa condição verdadeira e essa condição verdadeira. Então, se eu executar isso, agora eu tenho as duas condições sendo verdadeiras, né? Então, onde a sigla for São Paulo e o nome for Urânia.
Diferente do AND, eu posso usar o OR aqui também, tá? Que seria o OU. Então eu teria onde a sigla for São Paulo ou for Urânia. Então aí vocês vão ver que vai voltar a tela do jeito que estava, tá? Então o ou é se uma ou outra for verdadeira, tá? Se eu mudasse aqui para Iturama, ia aparecer o Minas Gerais ali, independente da condição, tá? SP aqui. Então, tá aqui, ó. Iturama. Se eu vier aqui agora, ó, tá aqui, ó. Por que que apareceu Iturama, professor? Porque é ou, não é and, tá? Então, se essa for verdadeira ou essa for verdadeira. Se eu colocar um and aqui, não vai aparecer nada, porque as duas não vão ser verdadeiras. Olha lá. Certo? Se lembram disso? Tranquilo? Isso daqui a gente vai usar bastante, tá? É interessante vocês estar por dentro de como funciona. E aí, galera? Tranquilo com isso? Dúvidas? Quer que passe alguma coisa a mais? Sim? Não? Ninguém fala nada, eu vou seguindo, tá? Depois, se surgir as dúvidas no decorrer da aula, vocês me falem. Bom, então, o end, certo? E aqui eu consigo então, né, filtrar. Tranquilo, pelo jeito não existe dúvida, vamos seguindo, tá? Tinha alguns outros comandos que o Guilherme provavelmente deve ter mostrado para vocês, que é os comandos para soma e para média. Chegaram a ver isso? Aí eu preciso de uma tabela com dados diferentes. Por exemplo, aqui idade, né? Deixa eu inserir aqui rapidamente na tabela pessoa algumas informações para mim trabalhar com vocês essa ideia. Essa é uma revisãozinha disso, bem rápido. E aí, a partir da próxima aula, é só matéria nova. Então, aqui, por exemplo, no nome da pessoa, eu vou pôr, por exemplo, Márcio. Aí, aqui, a idade, eu vou pôr, sei lá, 30. Idade do sexo masculino. Aí, beleza. Aqui, então, eu vou inserir outro, que vai ser a Juliana, por exemplo. Juliana, idade de 15, opa, e sexo feminino. Aí aqui vamos pôr a Maria, tem 50, sexo feminino. E vou adicionar mais um ainda aqui, só para concluir, o Pedro. Vai ter 5 aninhos e é do sexo masculino, tá? Vou dar um update aqui, salvei tudo isso daqui dentro de pessoa e agora vamos trabalhar algumas pesquisas nisso. Então, voltando aqui, ó, se eu fizer um select dentro da tabela pessoa, agora eu tenho, então, todos os dados que eu acabei de inserir lá. Alguns comandos que são muito utilizados é o comando, por exemplo, soma e mede. Vamos supor que por algum motivo você precisa que o banco de dados retorne para você a soma de todas as idades. Então é um tipo de select diferente. Você vai usar select. Você vai usar quase essa mesma estrutura daqui de cima, só que você vai adicionar o sum. Coloca entre parênteses o que você quer que seja somado. Eu quero todos os campos. Aliás, todos os campos idade da tabela, por exemplo, pessoa, né? No caso nosso aqui. Então, o que isso daqui faz? Ele retorna a soma de todas as idades de pessoa. Então, se eu colocar aqui, ó, executar, ó, 100. Vamos ver se deu certo? 30 com 50, 80, com 15, 95, mais 5, 100. Esse comando aqui o Guilherme chegou a comentar com vocês? Comentou? Sim, né? Só relembrando que ele existe. Outra coisa que pode ser usado aqui é o AVG.
esse daqui ele cria a média, tá? Então, se eu fizer isso daqui, ó, nesse caso aqui, eu não sei por que ficou aqui, ó. É que ele fica zoado a quantidade de números após a vírgula. Porque ele entende um numeric, um float, um double float, né? Então, por isso que fica com esse tanto de zero. Mas é 25 a média. Se a gente voltar aqui, a gente sabe que o valor é 100. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 100 dividido por 4, 25. Então tá certo. Ok? Então esses dois campos aqui também vão ser muito utilizados, tá? Com isso daqui tranquilo, galera. Até aqui nenhuma dúvida sobre esses comandos não, né? Tá de boa, tranquilinho. Ótimo. Então, a partir daqui eu vou começar a trabalhar com vocês subselect e joins, tá? O que eu vou fazer com vocês, na verdade? Eu vou trabalhar o que funciona muito bem todas as vezes que eu dei essa disciplina, tá? Eu normalmente ensino primeiro o inner join, depois eu costumo ensinar o, no caso, o subselect. Por quê? Eu gosto de fazer um paralelo entre os dois. Vou explicar um pouco melhor como vai funcionar isso. Eu vou pegar então, mostrar como faz uma coisa com o inner join. A gente vai praticar aquilo com o inner join. Aí eu vou pegar em subselect, vou tentar replicar aquilo e a gente vai estudar as diferenças entre um e outro, tá? Que aí fica bem claro e a gente não confunde como funciona um e outro. Para isso, eu vou ter que trabalhar com um banco específico com vocês, tá? Então, eu já vou dar esse banco pronto para vocês e vou explicar ele, certo? Para essa aula aqui, eu ainda não vou usar esse banco, eu só vou fazer a introdução do que seria um inner join para vocês, tá? Mas eu não. Depois aí eu passo um banco que eu vou utilizar nas aulas para vocês e aí eu explico todo o DER dele, como é que ele vai funcionar, como é que esse banco vai trabalhar, tá? Então agora o que eu quero que vocês entendam? Os joins, eles são compostos, não existe somente um join, tá? Eles são compostos, se não me engano, 4 joins. O inner join, left join, right join, outer join e full join. 5 joins, tá? Quais que a gente vai trabalhar, professor? Eu quero mostrar todos para vocês, tá? Só que o mais importante da gente entender é o inner join, certo? Depois, entendendo bem o inner join, os outros joins ficam fáceis de entender. Então, só para vocês se situarem do assunto e saber o que é, o inner join ele é responsável por juntar dados de tabela e trazer em uma pesquisa, tá? Não é que você vai fundir dentro do banco de dados essas duas tabelas. Não é isso. Você junta elas em uma mesma pesquisa. Para que isso seja feito, é necessário zelar por algumas condições. Por exemplo, o inner join ele só vai funcionar se eu tiver as tabelas ligadas por chave, ou seja, chave primária, chave estrangeira. Neste caso aqui, no meu banco de dados, eu não tenho isso. Na tabela pessoa, eu não tenho um campo cidade. Mas eu vou alterar aqui e vou criar esse campo para me simular essa situação com vocês, tá? E aí eu já vou falar um pouquinho sobre a estrutura do inner join, certo? Essa disciplina aqui, ela normalmente ela é prática, tá? Bem prática. Eu vou passar situações para vocês, exercícios para vocês, pedir para vocês resolver e vou trabalhar a resolução com vocês. Só que antes eu vou trabalhar toda essa parte teórica com vocês. Então aqui, ó, rapidamente, eu só vou editar aqui a pessoa aqui, vou inserir uma nova coluna nela, tá? Essa nova coluna aqui eu vou chamar de ID, do tipo integer. ID underline, no caso cidade, certo? Que vai ser a chave da cidade. Ela é do tipo integer porque ela vai receber a chave primária que vai vir da tabela cidade, que é do tipo inteiro.
Por enquanto eu vou fazer isso aqui. Aliás, perdão. Aí eu vou vir aqui, ó, para mim criar a chave estrangeira. O Guilherme já deve ter mostrado para vocês lá na codificação como faz, mas eu crio aqui, ó. Eu dou um nome para a chave estrangeira. Vai se chamar pessoa cidade, certo? A coluna, deixa eu ver aqui só um negócio aqui. Vou em for key, aliás, perdão, não primary key, vou em for key. Vou aqui no mais. O nome vai ser FK cidade, que é a chave estrangeira para cidade, e a coluna que eu vou trabalhar. Qual que vai ser a coluna que eu vou trabalhar aqui? Vai ser a coluna que eu acabei de criar, que é ID cidade. Deixa eu só atualizar aqui atrás para aparecer. Só me dá um segundo aí, galera. Atualizar aqui para aparecer certinho, que senão eu vou fazer e não vai dar certo. Tá aqui então, ó, pessoa. Agora eu tenho um ID da cidade. Aí eu vou tornar ela uma for key. Aí eu venho aqui em propriedades, vou em constraints, vou em for key, vou em adicionar. Clico aqui então no nome que eu quero. Então vai ser um FK underline cidade. Qual que é a coluna que eu vou usar? ID. Por favor, especifique as colunas para. Tá, eu tô tentando, mas se você deixar, seria bom. Deixa eu ver aqui. Columns. Ah, tá. Aí eu clico aqui, ó, no Edit Row. É o column. Vai ser na minha coluna que eu vou usar como referência o ID cidade, que eu quero ligar este de cidade nesse código. A tabela de referência é a cidade e a coluna que eu vou usar lá é o código da cidade. Agora sim. Certo? Está especificado. Adiciono, criei, agora eu salvo. Pronto, liguei as duas por chave. Como isso ficaria no SQL? Só lembrando, ficaria essa parte aqui, ó, do código. O Guilherme também deve ter mostrado para vocês, certo? Até aqui, que é onde liga, né, uma tabela com a outra. Eu criei uma chave estrangeira, certo? Tranquilo com isso, né? Então, para funcionar o inner join, eu preciso de ter essa ligação, uma tabela ligada com a outra, senão não funciona, certo? Agora aqui eu vou chamar aqui então um carry para nós digitar aqui o nosso código. Eu falei para vocês que o inner join ele é responsável por juntar dados de duas tabelas. E ele junta por algumas condições. A primeira delas é que exista ligação de chave entre tabelas. Então eu acabei de criar essa ligação, né? Eu tenho a tabela cidade e eu tenho a tabela pessoa ligada para uma chave estrangeira com a tabela cidade. A segunda é que ela tem que estabelecer uma relação de. O inner join ele vai trazer todos os dados que estão relacionados entre uma tabela e outra. Se eu vier aqui em pessoa e vir em view edit data e all rows, ó, pode ver que está tudo nulo. Ué, mas se aqui está tudo nulo, então como é que eu faço? Não existe uma ligação entre nenhum campo da tabela pessoa com, deixa eu dar aqui um view edit data all rows aqui, com nenhum campo da tabela, no caso da tabela cidade. Então, se eu usar o inner join aqui, por mais que eu já tenha criado aqui o campo, eu ainda tenho que inserir quais são os códigos. Então, eu vou colocar aqui, ó, código 1, vamos ver se não vai dar pau, não lembro se eu tinha excluído 1, código 4, esse daqui no código 6 e esse daqui no código 1 de novo. Então, são as cidades onde eles moram que eu vou relacionar. Então, opa, erro, viola, cidade igual a 1. Vamos ver. Ah, tá, não existe mais um aqui. Então, deixa eu ver, eu vou usar o 8 onde tiver um. Então, eu venho aqui, ó. Como eu tirei lá o ID, né, na hora que eu excluí, então 1 não existe. Vamos ver aqui se vai dar tudo certo. Salvou, opa. Não existe o 4 também, eu também devo ter excluído. Então, eu vou pôr aqui o 7. E aqui também o 7.
Outro erro, deixa eu ver. Por que um? Onde tem um aqui? Cancela aqui. 7. Ele não quer deixar. Por que que ele não quer deixar? Vai, filho. 1. 1. Ué, a cidade 1, ela não existe. Eu tô pondo 7, o 7 existe. Eu acho que você não tinha apertado o Enter ainda, professor. Ou tinha? Não sei, vamos testar? Pode ser. Era isso mesmo. Tá certo. Vacilo meu, muito obrigado. Então aqui, ó, galera, agora eu tenho essa união, né? Perfeita entre as tabelas. Aí, voltando aqui para a nossa ideia então do inner join, eu preciso de ter essa relação entre as tabelas para que os dados seja retornado para mim. Entendam o seguinte, o inner join é uma forma de eu buscar informações que estão em tabelas distintas, porém interligadas por chave. Então vamos supor que eu queira trazer todas as cidades e as pessoas, todas as pessoas e as cidades que moram, as quais elas moram, tá? Então, para esse caso, é viável usar o inner join. Com select dá para fazer? Até dá. Só que dá um pouquinho mais de trabalho e é o que eu vou mostrar para vocês fazendo um paralelo, tá? Mas você pode fazer o inner join, ele vai responder esse tipo de questão. Ah, eu quero todas as pessoas e as cidades aos quais elas moram. Aí você vai olhar e falar, poxa, eu tenho pessoas em uma tabela e eu tenho cidade em outra. Como eu resolvo isso? O inner join normalmente é a solução para isso, ou subselect. Se eu for usar inner join, eu preciso seguir um certo padrão. Então eu vou usar, o inner join ele é um select, tá? Então eu vou usar a palavra select normal. Vou usar o asterisco ou o campo que eu quiser. No caso aqui eu vou deixar asterisco, fica mais fácil de mostrar por enquanto. E vou usar o nome da tabela que eu quero. Então eu falei para vocês que eu quero todas as pessoas. É pessoa, o nome da tabela. E as cidades que ela, em conjunto com as cidades que elas moram. Se eu quero em conjunto, eu uso o inner join. É como se o inner join falasse que eu quero que meu select ele seja em conjunto com outra tabela. Uso o inner join e coloco o nome da outra tabela que eu quero, no caso, cidade. Agora eu tenho que ainda dizer qual que é o critério de comparação, ou seja, quais são os campos que vão ser levados em consideração para estabelecer essa relação de igualdade entre a tabela cidade e a tabela pessoa. Como eu faço isso? Eu uso a palavra on e coloco o nome da tabela que eu quero, pessoa, um ponto, e qual é o campo que estabelece esse elo de ligação entre elas. No caso, na tabela pessoa, o campo que é a chave é o ID underline cidade. Então, eu vou colocar aqui, ID underline cidade. Coloco um igual e coloco o nome da tabela, ponto, o nome do campo que está estabelecendo esse elo de ligação. No caso, é cidade, ponto, código. Por que cidade.código? O código é a chave primária daqui, e como a gente estudou lá em banco 1, o que é a chave primária aqui, ela é a chave estrangeira daqui. Então eu tenho na pessoa cidade esse campo que contém a chave estrangeira, que aliás eu tenho na tabela pessoa esse campo ID cidade que contém a chave estrangeira. Em contrapartida, eu tenho dentro da cidade esse campo aqui, que é a minha chave primária, que vai fazer esse elo de ligação. Então, eu vou trazer todos os campos da tabela pessoa em conjunto, o inner join quer dizer isso, com a tabela cidade, tendo como parâmetro de comparação, de pesquisa, onde o campo ID cidade seja igual ao campo cidade, ao campo código da tabela cidade, que é o elo de ligação e é o que responde o que eu quero, né? Todas as pessoas e cidades que ela moram. Se a pessoa não tiver relação com cidade, então não trago nada. Se eu executar isso daqui, deixa eu ver aqui, tem um erro, cidade, deixa eu ver aqui, cidade, ponto, erro de sintaxe em é o próximo a cidade. Deixa eu só ver aqui qual foi o problema aqui, galera.
Ah, ué, tá certo isso daqui. Calma aí, galera. Cidade, cidade. Deixa eu analisar. Não foi a quantidade de espaço no ROM aí? Não, 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 isso daqui não é levado em consideração pelo NetBeans. Deixa eu tirar por desencargo de consciência, mas normalmente não é levado em consideração. Deixa eu analisar aqui com calma. Pera aí. Select, asterisco from pessoa, From, né, professor, que tá faltando. asterisco from pessoa, inner join cidade. Deixa eu ver se não tem mais nada de errado, só por desencargo de consciência. Para nós não ficar. É o from. Eu tenho esse probleminha, eu esqueço do from às vezes. Mas eu acredito que seja mesmo somente isso. Vamos arriscar aqui. Ah lá, foi somente isso mesmo. Então, ó, se você for comparar, eu acabei de fazer o que é o inner join. E o que eu quero que vocês entendam nessa aula, não precisa se preocupar em decorar esses códigos. Eu quero que vocês entendam o que é a essência do inner join. Decorar, a gente vai fazer um monte de exercícios, vocês acabam não decorando, vocês acabam aprendendo. Veja só que até aqui, ó, eu tenho a estrutura comum de pesquisa que a gente já usava, tá? Então eu estou trazendo todos os campos da tabela pessoa. O que o inner join faz? Estabelece um elo de ligação na pesquisa. Então aqui eu estou falando que eu quero todos os dados da tabela pessoa em conjunto com a tabela cidade. Mas em conjunto com a tabela cidade onde? Onde o campo ID cidade, né, da tabela pessoa seja igual ao código de cidade da tabela cidade. Então se eu reparar aqui, ó, nesse primeiro momento, até aqui, o que eu tenho? Eu tenho todos os campos de pessoa. Ó. Código 1, Márcio, 30 anos, sexo masculino. O ID da cidade é o 8. Então, até aqui é tudo que tem em cidade. Aí a mesma coisa para os demais registros. E aqui eu tenho tudo que tem na tabela cidade. Então, eu trouxe os dados das duas tabelas. Se eu vier aqui e olhar, ó, tá só os dados e comparar, ó, tá os dados aqui, ó. Márcio, Juliana, Maria e Pedro. Vamos ver se foi isso mesmo que retornou. Márcio, Juliana, Maria e Pedro. Então tá tudo aqui. Se eu vier aqui na cidade, ó, existem mais cidades, tá? Só que ele só trouxe as cidades que têm relação com essas pessoas. Então eu consegui trazer todas as pessoas e as cidades que elas moram. Por mais que eu tenha mais cidades aqui cadastradas no banco, as únicas que estão relacionadas são essas, com essas pessoas. Então foi o que ele trouxe. E eu respondi a questão, né? Todas as pessoas e as cidades que elas moram. Aí, se quiser deixar mais bonitinho, eu posso usar o mesmo artifício que eu usava no Select. Vim aqui colocar o nome que eu quero. Então, eu quero o nome, vírgula, e eu quero a cidade. Aí vocês vão perceber que é dois nomes. E na hora que eu executar, ó, dois campos chamados nome e nome. Na hora que eu executar, isso daqui vai dar erro. Então, como eu faço? Exatamente como eu fiz em cima. Ó. Pessoa.nome, cidade.nome. Aí ele vai saber o que eu quero de cada. Executo e tá lá. Ó. Galera, vocês conseguiram entender a lógica por trás disso? Sim ou não? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu mostre alguma outra coisa aqui? Quer que eu faça uma outra situação? Lembrando que eu vou postar essa videoaula, vai estar lá para vocês verem, tudo bonitinho, tá? Se fosse para pontuar, era só colocar uma sigla na frente do from lá e da tabela, não era? Como? Fala de novo. Ponteirar. Se fosse para ponteirar, era só para colocar uma letra na frente do from, do pessoa e do cidade, né? Se for sim. Aí você coloca na frente do que você quer. É isso mesmo. Certo? Beleza. Ó, galera, isso daqui é o princípio do que é inner join, tá?
E é só para vocês pegar a ideia. Eu vou passar um banco mais bem estruturado, com mais dados, com muito mais coisa para vocês. Aí eu vou elaborar exercícios, a gente vai fazer junto. A gente vai aumentar a quantidade de tabelas que a gente junta aqui com o InnerJoin, tá? É possível juntar um banco inteiro com o InnerJoin. A gente vai adicionar condições aqui. A gente vai adicionar parâmetros de condições diferenciados, a gente vai adicionar média, soma e assim por diante, tá? Então isso daqui é só o princípio. Não quero que vocês se preocupem em falar, professor, já tacou de cara aqui um monte de coisa aqui. A gente vai rever de novo. A ideia da aula foi ver o que vocês tinham visto. Acredito que até antes de InnerJoin, tranquilo, né? Vocês viram tudo que eu passei. Se faltou uma coisa ou outra, mas eu procurei aqui buscar o que vai ser útil para a gente nessa disciplina de início, e aí conforme for surgindo as dúvidas, a gente vai tirando, tá, essas dúvidas, e aí eu vou revisando as outras coisas se vocês tiverem dúvida. Na hora que a gente estiver bem firme com o InnerJoin, conseguindo resolver os exercícios, aí eu vou passar Subselect para vocês. Aí depois que vocês entenderem Subselect e Join, a gente vai pular para os outros tipos de Join. E aí a gente começa lá para V2, aí a gente faz Trigger e Procedure. Certo? Então para V1 a gente precisa estudar os Joins, os Subselects. Para V2 a gente vai trabalhar Trigger e Procedure. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Não? Galera, então se ninguém tem dúvida, a minha aula de hoje era isso. Para a aula que vem, não quero que vocês saiam, não. Eu vou fazer o esquema de chamada aqui. Para a aula que vem, o que eu vou fazer? Eu vou trazer um banco elaborado com mais dados, vou mostrar como ele funciona, o DARE dele para vocês, tá? Para vocês passar para vocês, inclusive, para vocês entenderem certinho como o banco vai trabalhar. E a partir daí a gente vai elaborar uma série de exercícios sobre InnerJoin. Aí eu reviso de novo com vocês como faz o Join, faço alguns exercícios, e aí a gente vai fazendo vários exercícios diferentes, tá? Aí eu vou precisar da participação mesmo de vocês, com áudio, microfone, para tirar dúvida, e assim por diante. Então eu vou precisar que quem não tem isso, ou de alguma forma consiga arranjar isso, ou pelo menos tente contornar isso, tá? Que vai ajudar bastante. Se não der, não precisa se preocupar em gastar dinheiro com headset, com nada disso. Aí a gente vai pelo chat mesmo, mas se puder um foninho de ouvido ali com o microfone vai ajudar bastante, tá bom?